terminar um livro muito ruim, há duas opções. Ou você entra numa ressaca literária das bravas, ou você quer desesperadamente ler algo que seja muito bom para te fazer esquecer aquela experiência horrível. No meu caso, foi uma mistura das duas coisas. Eu acabei de terminar um livro que eu tinha muitas expectativas, mas que me decepcionou totalmente. E tudo que eu queria era encontrar algum livro que fosse muito bom, que fosse uma experiência incrível, que me fizesse lembrar do porquê eu amo ser leitora, do porquê eu escolhi ser leitora. E isso estava muito difícil, porque ultimamente meus padrões de leitura estão altos. Então, eu me coloquei na tarefa de procurar um livro que me fizesse sentir isso. Porque, particularmente, eu me sinto muito mal quando eu começo um livro e percebo que ele não vai ser aquela experiência magnífica que eu pensei que seria. Eu me sinto mal, porque pra mim, toda leitura ela tem que trazer alguma coisa pra você. Não um ensinamento, não necessariamente precisa te mostrar alguma coisa. Você não precisa aprender com ela, aprender a viver, mudar seu ponto de vista. Mas pode ser um sentimento bom, te fazer lembrar de alguma coisa boa, pode vir te fazer a refletir sobre algo que aconteceu. Mas a leitura tem que ter algum impacto na sua vida. No meu caso, o último livro que eu li, que foi Desejo, da Tracy Wolff, a única coisa que esse livro me trouxe foi raiva e desespero e principalmente frustração, porque era um livro que eu tinha expectativas altas, como eu falei. Então, eu fui atrás de um livro que poderia vir a ser um 5 estrelas, não favoritado, porque assim, abaixa a bola, Luana, abaixa a bola. Mas podia ser um livro que me faria sentir uma euforia diferente, uma euforia que só a leitura é capaz. Então, fui atrás, na minha biblioteca Kindle, na minha estante, e encontrei um livro que tem o potencial, que tem um molho. E para ter essa certeza de que ele teria um molho, eu fui atrás de uma coisa que é um pouco arriscada e eu não recomendo para todo mundo, mas que vale de dica para quem está no mesmo barco que eu, que é procurar resenhas do livro em questão no Scoob, porque lá dá para você selecionar quando tem spoilers e não, né, ver as resenhas que tem spoilers e as que não. Mas corre o risco de você acabar pegando spoiler, sim, então tome cuidado. Mas joguei o nome do livro lá e li as resenhas. E a maioria tava elogiando super o plot do livro, elogiando os personagens, elogiando o enredo. Então eu falei, é esse. Eu também tinha ouvido algumas pessoas no BookTok e no Instagram falando que esse livro era interessante, que tinha um plot bom. Então fui nele. É suspense. Então assim, expectativas foram criadas e eu espero que sejam alcançadas. O livro em questão é Lugar Errado, Hora Errada, da Julia McAllister. Eu não sei se estou pronunciando certo, mas é este livro e vocês irão me acompanhar num vlog de leitura, lendo ele e tentando me lembrar do porquê eu amo ser leitora. A história acompanha a Jen, que ela acaba presenciando o filho dela, Todd, de 17 anos, cometendo um assassinato. Depois desse crime, ele é levado para a delegacia e é preso. E a Jen e o Kelly, que é marido dela, são instruídos a voltar para casa porque não tem nada que possa fazer devido à hora em que o crime aconteceu. Não tem nada que eles possam fazer, entende? Que os dois possam fazer. O jeito agora é esperar a justiça. Então, eles são instruídos a voltar para casa. Ela acaba pegando no sono. Quando ela acorda, ela percebe que voltou no tempo. Mais especificamente, um dia antes do crime acontecer. Tipo assim, ela voltou no tempo, né? Voltou um dia antes, tá? Pela manhã do dia do crime. E aí, tá tudo que tá acontecendo são coisas que já aconteceram no passado, né? Que ela voltou no passado, enfim. E aí, até as coisas que ela tá dizendo, que o filho dela tá dizendo, ela já sabe a resposta. E ela tá tipo, meu Deus, que sensação de déjà vu é isso? Ela já tinha se dado conta de que talvez tivesse sido um pesadelo ter visto o filho dela, né, dando cabo numa pessoa. Ela pensou que era um pesadelo. Só que agora tudo que ela tá falando e que ele tá falando, ela já sabe que vai acontecer, que vai ser dito, né? Tipo, ela perguntou uma coisa e ela sabia qual que seria a resposta dele. Então ela tá caindo na ficha de que talvez ela não tenha sonhado. E ela tá ficando biruta, gente. Ela tá ficando tipo, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Falei na Matrix. Então, cheguei na parte do livro em que a protagonista percebeu que ela tá num loop temporal. E ela tá pesquisando formas de impedir que ela continue voltando no tempo. Porque pelo que eu tô vendo, ela vai continuar voltando sempre. Tipo assim, hoje é quinta, aí ela dorme, aí ela acorda na quarta. Aí na quarta ela acorda na terça. Até o momento foi isso que tá acontecendo. E ela tá tentando, procurando formas de impedir que ela continue voltando pro passado. Eu acho que não vai dar certo. Eu acho que ela vai continuar voltando. Tô curiosa pra saber como que ela vai resolver isso. Então, como eu disse, a protagonista já tinha percebido que ela está num loop temporal. E agora, ela decidiu que vai impedir o assassinato. Porque antes, né, ela tinha percebido que estava no loop e estava tentando buscar formas de sair dele. Tipo assim, às vezes se eu fizer uma coisa diferente,
eu vou conseguir, se eu sair do loop. Se eu não dormir, talvez eu saia. E aí, agora ela percebeu que talvez a forma dela sair desse loop, de voltar pro dia anterior, né, o dia certo, é impedir o assassinato. Então eu acho que é aqui que as coisas vão começar a esquentar, sabe? É que ela tá indo seguir o filho dela, vamos ver o que ela vai descobrir. Eu não quero parar de ler. Vocês não sabem o que ela descobriu nessa empreitada de seguir o filho dela. Boa tarde. Pra vocês não é boa tarde, pra vocês o tempo nem passou, mas pra mim passou um dia. E eu tô com essa cara amassada porque eu acabei de dar uma cochilada depois do almoço. Mas é isso, estou indo ler agora. E ansiosa pra voltar pra essa história. Vamos lá, continuar. Vocês vão me perdoar por estar usando esse capuz, mas é que tá, tipo, muito frio aqui. Mas eu quero dizer uma coisa. Eu percebi que eu amo livros sobre maternidade. Livros onde as protagonistas ali estão passando pela maternidade, tiveram filhos ou estão gerando um. E tem aqueles questionamentos, né? Tipo, vai ser uma boa mãe? Aqueles questionamentos, enfim, que a gente vê em livros como O Impulso, da Ashley. Eu acho que é Ashley, não lembro o sobrenome dela. Mas enfim, esse livro aqui, simplesmente maravilhoso. Como em Verity, embora em Verity a gente tenha uma versão mais macabra sobre a maternidade. Tem outros livros, enfim, que eu li que tem esse tema, enfim. E que eu amo muito. Eu percebi que eu gosto muito disso. E por que eu tô falando isso agora? Porque nesse livro, a protagonista, ela tá tendo esses debates internos sobre ela com o filho dela, sobre como ela foi como mãe, entende? Se durante a criação dele ela fez algo de errado, se algo que ela fez ou deixou de fazer pode ter resultado nesse adolescente barra adulto que cometeu um crime. Ela fica se questionando se há algo que ela deveria ter feito para evitar, se ela fosse uma pessoa mais presente, se ela não tivesse feito certas coisas, será que ele não teria feito isso? Será que ele seria outra pessoa? Será que fui eu, por causa das minhas ações, que ele se tornou um assassino? Esses debates dão mais camadas à protagonista e faz com que a gente se identifique, não com a questão da maternidade, né? Porque, enfim, eu não sou mãe, enfim. Mas a gente se identifica com alguns questionamentos dela, com esse fato de estar sempre, assim, em dúvida sobre um passado, sobre coisas que eu poderia ter feito pra evitar que isso acontecesse, entende? Isso faz com que a personagem seja muito mais humana e, consequentemente, faz com que a gente se conecte mais com a história. Lembram que cada vez que ela dorme, ela volta no tempo. Ela tá voltando semanas agora. Antes ela tava voltando, tipo, um dia, voltando pra trás, um dia, 2 dias, 3 dias. Só que agora tá voltando semanas. Gente, a cada hora que passa, esse livro fica mais insano. Nesse momento, eu estou igual aquele meme. Eu não saquei o que tá acontecendo aqui, mas eu vou fingir que saquei. Pois então, gente, o livro chegou num ponto onde parar de ler não é uma opção. Porque tá acontecendo tanta coisa, a protagonista tá descobrindo tanta coisa, que assim, sabe? E aí, meu Kindle, ele descarregou. Tava avisando que tava descarregando e eu esqueci de pôr pra carregar. E aí eu tenho duas opções. Colocar pra carregar e fazer outra coisa enquanto ele carrega, ou ler com ele conectado na tomada. Eu não preciso nem falar pra vocês qual opção que eu escolhi, né? Sinceramente, ela pulou 10 anos, gente. 10 anos! Mais de 10 anos, né? Porque o carinha tava com 18 e agora ela pulou pra 3. Então foi bem mais de 3 anos, de 10 anos. Só que ela foi pulando gradativamente. Enfim, o que esse livro quer? O que eles estão querendo fazendo ela pular tanto tempo? Me diz. Me diz, porque tá bom. Sempre que ela volta um tempinho, ela descobre alguma coisa. Ela descobre uma coisinha. Mas até onde isso vai? Até onde isso vai? Gente, vai chegar um ponto que o filho dela já não vai existir, sabe? Não vai ter nascido. E... sabe? Ai, não. Melhor, ou seria pior, é que a protagonista também não sabe porque que ela tá voltando esse tanto de tempo, entende? Tem hora que ela volta que ela fica tipo, meu Deus, por que eu voltei esse tanto de tempo? O que tem nesse dia em específico de tão importante que eu voltei pra ele? O que eu preciso procurar? Eu estou sedenta por respostas. Eu acho que eu não vou sobreviver, que eu não vou sobreviver ao final desse livro, não, se continuar nesse ritmo. Gente, eu
juro que, assim, o bom de livro é quando você não desconfia do plot, ou, tipo, você vai desconfiando com base no que tá sendo entregue pra você. E nesse livro aqui, foi sendo entregue as coisas e eu não tava desconfiando de nada, não tinha teoria nenhuma. Sabe o que é não ter teoria? Eu não tinha teoria nenhuma, porque eram coisas insanas, sabe? Eram coisas que estavam acontecendo, absurdas, e eu não tinha teoria. Aí foi acontecendo, foi sendo revelado algumas coisas, e eu pensei, pode ser que seja isso. Pode ser que essa pessoa esteja fazendo isso, isso e aquilo. E aí, com base nessas pistas que eu fui armazenando, eu fui construindo uma teoria. E essa teoria acabou de se provar. Foi literalmente nesse capítulo que eu pensei, a última peça do quebra-cabeça foi encaixada. E eu pensei, é isso. E literalmente, na última página desse capítulo, foi confirmado. Eu tô tipo... Meu Deus, isso muda todo o rumo da história. Tipo, muda tudo. Tudo que a gente agora eu fico pensando, volto pra história e fico pensando. Tudo que eu ouvi naquela história, que esses personagens foram falando, determinados personagens foram falando, era verdade ou eu estava sendo enganada o tempo todo? Acho que essa sensação de ter sido enganada pelo personagem, de querer voltar às páginas e falar assim, por que eu não percebi isso antes? Essa sensação se dá principalmente porque o livro é narrado por uma personagem que tá vendo as coisas ali sem saber muito bem, sabe? A Jen, ela tá voltando no tempo, mas ela não sabe por quê. Então tudo que ela tá ouvindo, tudo que ela tá descobrindo são coisas assim que nem mesmo ela sabe direito se são verdades, entendem? Então é uma narração não confiável. É um livro com uma narração não confiável. Logo, tudo que você ouve, tudo que você vê é incerto, sabe? É inconstante, são provas contestáveis. E, meu Deus. Bom dia, pessoal. É outro dia já. Depois daquele dia que eu tava usando aqui no carregador, enfim. Tô terminando o livro, falta 25 minutos. Eu tô com essa cara de sono porque eu acabei de acordar. E o cabelo tá, tipo, ridículo. Aí, então, o capuz vai cobrir. Eu tava dizendo antes? Ah, tá. Faltam 25 minutos pra eu terminar o livro. E uma coisa que eu preciso comentar com vocês é... A Jen, ela tá mexendo no passado. Só que, tipo assim, é como se fosse a consciência dela que tá viajando pro passado. Sempre que ela volta no tempo, ela volta no corpo que ela estava naquela época. Tipo, ela voltou pro ano em que ela estava com 25 anos. Então, ali, a consciência dela é a consciência de 43 anos, é a consciência dela de 2022. Mas o corpo dela é o corpo do ano que ela tá, do ano para qual ela viajou. E o que eu tô pensando é que ela tá interferindo no passado, ela tá mudando muita coisa. Igual ela acabou de mudar uma coisa aqui, de fazer uma coisa que, se ela fizer isso, ela não vai acabar fazendo com que ela não conheça o Kelly, que ela não tenha o Todd, né, que é filho dela. Se ela mudar o passado, isso implica em paradoxos, né? É igual o filme. Eu fico me perguntando, tanta coisa que ela mudou. Isso não vai interferir no presente, na época dela, né? Que ela tá com 43 anos. Maravilhoso. Mais uma teoria foi confirmada. Esse é um tipo de livro que, tipo, você tem que prestar muita atenção, porque os plots, eles são previsíveis. Porém, tá acontecendo tanta coisa absurda que você acaba não conectando os fatos. Mas quando a teoria se prova verdadeira, você percebe que aquilo tá falando na sua cara o tempo todo, sabe? Que é previsível. E assim, é bom, sabe? Porque você sabe que o livro não jogou, simplesmente falou assim, e se for isso? Entende? Não simplesmente jogou informação, simplesmente fez aquilo, ser aquilo. Não, tava sempre ali na sua cara, só que você não percebeu. Primeiramente, ignorem aquelas roupas ali no fundo, porque eu tenho que dobrar. Eu tô com preguiça. Segundamente, faz uma semana que eu terminei o livro, mas eu gravei minha opinião e eu me achei muito feia nesse vídeo que eu tava gravando minha opinião. Aí eu falei assim, vou aproveitar que eu tô minimamente arrumada, porque eu tava indo pra academia, só que eu desisti, porque tá chovendo. Então, assim, tô mais minimamente arrumada. Então, eu vou gravar agora minhas considerações finais sobre o livro. Vou começar falando que eu amei esse livro. Ele superou minhas expectativas e ganhou um selo de aprovação. Ganhou 5 estrelas e foi aquela experiência extraordinária de saber, de entender o porquê eu amo ser leitora. Então,
Vou falar sobre 3 pontos principais para esse vídeo não ficar grande. Primeiro é sobre os personagens. Eu amei todos eles. Não senti falta de desenvolvimento em nenhum. Acho que tudo que a autora entregou foi o suficiente pra gente entender, pra poder se conectar com eles, pra poder se identificar. Minha personagem favorita foi a Jen, de longe, porque ela não é aquela personagem besta, medrosa. Ela dava a cara a tapa a qualquer situação. Quando ela percebeu que ela estava viajando no tempo, ela não ficou, tipo, se lamentando. Ela procurou formas de resolver aquilo, de voltar no tempo, de consertar a linha do tempo, de impedir o assassinato. Ela não é aquela personagem passiva. Quando ela descobria alguma coisa, ela ia atrás de descobrir mais, ela ia atrás de resolver. Então, assim, maravilhosa. Eu amei a construção dela, porque ela começa o livro sendo uma mãe que dá mais importância pro trabalho. Ela que comenta isso, que ela dava mais importância pro trabalho do que pro filho dela. Tem até uma situação que ela fala que será que é por isso que ele cometeu aquele crime? Será que é por causa dessa negligência dela não dar tanta atenção? Então, conforme vai passando as páginas, conforme ela vai vivenciando experiências passadas, ela vai percebendo mais o filho dela, vai notando, vai dando mais atenção e ela se sente grata por isso. Ela vai melhorando. Isso foi extremamente bom, porque ela termina um livro com uma cabeça, uma mentalidade muito melhor do que quando ela começou. Segundo ponto que eu tenho para comentar é a fluidez do texto. A autora não perde tempo com descrições desnecessárias. Então, é uma leitura muito rápida. Fora que todos os capítulos terminam de forma que você queira pular pro próximo, porque você quer saber se a protagonista fez algo minimamente bom que vai modificar a linha do tempo, se aquilo que ela mudou vai fazer com que ela volte de novo para a linha temporal a qual ela pertence. Então, todo o capítulo finaliza dessa forma. A maioria, na verdade. Então é um livro que é muito difícil de você parar de ler. E é muito fluido, como eu disse, muito rapidinho, os capítulos são curtos. A última coisa que eu tenho pra comentar é sobre o plot twist, porque ele é previsível, só que eu não percebi. Então eu me senti extremamente trouxa. Eu me senti como se eu fosse uma palhaça, porque tava ali na minha cara o tempo todo, mas eu não percebi. Isso é maravilhoso, sabe? É maravilhoso, porque é bom quando você adivinha o plot twist, mas é melhor ainda quando você não adivinha. E quando ele acontece, você percebe que esteve na sua cara o tempo todo. Todas as peças estiveram ali, tudo tava ali. E eu não percebi. Pra mim foi uma experiência muito boa e eu super recomendo. E foi esse o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários qual foi o último livro que você leu que te deu essa sensação de tipo, é por isso que eu amo ser leitor, leitora. É isso, tchau.